Amanhã é dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. E a gente conversa agora aqui no Nova Manhã sobre o futuro do trabalho. Futuro do trabalho aqui na nossa cidade, no nosso país, enfim, no mundo, porque a gente está conectado com o resto do mundo. E está aqui com a gente o Fernando Barra, ele é autor do livro Meu Emprego Sumiu e é profissional com mais de 25 anos de carreira em tecnologia, inovação, transformação e resolução de problemas em grandes empresas. Fernando, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, bom dia, Adriana, e a todos os ouvintes da Nova Brasil. É um prazer estar nessa manhã com vocês. Fernando, quando a gente pensa em futuro do trabalho, a gente fica pensando em ser substituído, né, em correr o risco de ser substituído por uma máquina, por inteligência artificial, por robôs. Hoje em dia, com o que o profissional precisa se preocupar para não ser substituído por uma máquina daqui a pouco? Perfeito, essa é uma das maiores ameaças e foi daí que surgiu o livro, né? O primeiro capítulo do meu livro diz que o meu emprego sumiu, mas o meu trabalho não. De fato, toda atividade repetitiva, processual, aquilo que eu faço igual todos os dias, mais de 90% dessas atividades hoje podem e serão substituídas por uma máquina. E uma máquina não cansa, uma máquina não precisa ir ao banheiro, não tira férias e ao longo do tempo ela tem um custo menor. Em contrapartida, diversas outras atividades que não são robóticas e não são repetitivas, que trazem mais habilidades comportamentais, têm cada vez mais se destacado, principalmente no momento complexo desse de pandemia. Que atividades são essas, Fernando? Por exemplo, a máquina ela sempre vai usar um histórico para tomar uma decisão ou fazer uma atividade repetitiva. Agora, habilidades comportamentais de tomar uma decisão quando eu não tenho um histórico de dados, como aconteceu agora no momento da pandemia, atividades de comunicação, criatividade, habilidades de trabalhar com resiliência, em meio a problemas que não eram esperadas. Geralmente o ser humano ele é muito adaptável. Charles Darwin já falava isso, não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que vai sobreviver, sim quem é mais adaptável, e aí a gente encontra excelentes oportunidades para começar a trabalhar. Então, áreas como terapia, áreas de vendas online, áreas onde eu preciso começar a desenvolver em tecnologia novas plataformas, novas formas de trabalho, elas estão em muitos destaques nesse momento. Fazer a transição, né? Fazer uma transição de carreira, pensar no futuro, tem que começar onde? Começar por onde? Boa pergunta. Eu costumo dizer, e eu falo isso no livro, inclusive eu escrevi esse livro em 2018, antes da pandemia. A pandemia ela é um acelerador de um processo que já vinha acontecendo. Historicamente, o ser humano sempre trabalhou e ao longo de alguma revolução, ele sempre muda a forma de trabalhar. Então, se a gente voltar a mais de 7.000 anos atrás, na Revolução Agrícola, quando o homem ainda caçava e colhia frutos, ele descobriu uma primeira tecnologia que chamava fogo, e de utilizar muito essa tecnologia, ele acabou queimando grandes áreas e ele não tinha mais fruto para colher ou animal para caçar. Ele precisou se reinventar, encontrar uma nova forma de trabalhar, e foi aí que ele começou a plantar e virou um agricultor. Depois de muitos anos na frente, no século XVIII, começaram a chegar as máquinas e esses mesmos agricultores e artesãos, com a Revolução Industrial, precisaram aprender uma nova forma de trabalhar, que é a forma que, inclusive, a gente mais utiliza hoje, de empregado e empregador, e ele começou a trocar horas do dia por um salário. Agora a gente está no meio de uma outra revolução, a revolução digital. O uso excessivo de computadores, o uso excessivo de softwares, o acesso fácil à internet através de celulares, criou um novo momento, uma nova revolução, e a gente precisa entender que é hora de trabalhar de uma forma diferente. Eu tenho que esquecer um pouco esse modelo de trocar horas do meu dia por um salário e começar a entender quais são as habilidades que eu sei fazer, como essas habilidades resolvem um problema para alguém e colocar essas habilidades à disposição do mercado através das novas plataformas, em redes sociais, em plataformas de trabalho, aplicativos, e por aí começar a encontrar o meu espaço nesse novo mercado de trabalho. Fernando, isso é o que se chama trabalhar por tarefa, ou seja, eu recebo um determinado projeto e vou trabalhar nesse projeto até que ele se conclua e vou ser remunerado por esse projeto e não obrigatoriamente pelas horas do dia que eu passo trabalhando, é mais ou menos isso?
Perfeito, Mauro. Nesse sentido, a gente está voltando até a trabalhar um pouco parecido com os modelos anteriores que eu citei aqui, porque quando eu caçava e eu colhia, eu ia conseguir ter alimento pela minha tarefa. Quando eu plantava também, eu tinha mais dinheiro ou menos dinheiro de acordo com o resultado da minha colheita. Durante a Revolução Industrial, no modelo empregado-empregador, a gente trocou um pouco isso e fazia todo sentido para aquele momento. Agora já não está fazendo tanto sentido. Um grande exemplo de como isso precisa mudar e já está mudando é o trabalho em home office, né? As pessoas que trabalham em escritórios e conseguiram vir trabalhar em sua casa, é praticamente impossível, e eu diria até desumano, eu cobrar um horário dessa pessoa. Eu preciso cobrar uma quantidade de tarefas que ela faz. E se ela está me entregando aquela tarefa, ela vai receber por aquela tarefa. Nesse sentido, nós vamos começar a ver diversas pessoas trabalhando para mais de uma empresa, trabalhando por jornadas, por projetos, como você disse aqui. E quanto mais complexo, mais específico for aquele trabalho que ela faz, ou seja, aquele problema que ela sabe resolver, mais ela vai ganhar. Quanto menos complexo e mais pessoas souberem resolver aquele problema, menos ela vai poder cobrar por aquele problema. Nós estamos entrevistando aqui ao vivo o Fernando Barra, que é autor do livro Meu Emprego Sumiu, amanhã é o Dia do Trabalho, e a gente está refletindo aqui sobre esse mercado na pandemia e também sobre as mudanças que já estão acontecendo, e mudanças muito dinâmicas, é claro, nesse cenário. Agora, a gente tem aqui, nós vivemos um momento de longevidade, né? Nós estamos vivendo mais, trabalhando mais. Como é que a gente planeja uma carreira assim, mais longa, né? Uma carreira em diversas etapas? Exato. Os dois pontos que você colocou já são uma realidade e cada vez ele vai aumentar mais. O ser humano está tendo um tempo de vida maior, está se interessando mais para ter mais ocupação. E aquele modelo de script de sucesso que ele veio funcionando até alguns anos atrás, onde eu, quando criança, brincava, depois no início da adolescência, começava a estudar, escolhia uma carreira, ia para uma faculdade e escolhia um tema, né? Então muita gente ainda falava popularmente, você tem que ser ou advogado, ou médico, ou engenheiro, e depois você seguia aquela profissão que você estudou, e por toda a vida você trabalhava ali por mais 30 anos, 40 anos, depois se aposentava e ia descansar. Esse modelo está mudando. A revolução, ela não muda somente a forma como a gente trabalha, ela muda a forma como a gente vive. Olha o impacto que as pessoas estão tendo de ficar em casa e de ter novos hábitos. Isso traz com que você, ao longo da sua vida, tenha mais de uma carreira profissional. É extremamente comum hoje você ver uma pessoa que começa como médico e depois ela vai ser cozinheira e depois ele trabalha como guia turístico. E ele leva essas habilidades que ele teve de uma área para outra. Ele, neste momento, que antes era visto até com maus olhos, porque ele trabalhou em várias áreas e não construiu uma carreira, para essa nova realidade é até vista com bons olhos, porque ele traz experiência, combina habilidades diferentes e pode ser um profissional diferenciado para um determinado problema. Então, este modelo de trabalhar por tarefas, claro que eu preciso me especializar, claro que eu preciso estudar para executar aquela tarefa, para ela ser complexa e eu poder receber mais, como eu disse aqui, mas ele traz liberdade de você ter mais do que uma carreira ao longo da sua vida e não necessariamente ter uma jornada de 40 horas como a gente tinha antes. Então eu posso trabalhar 2, 3 dias da semana a partir do momento que eu já tenho uma estabilidade financeira e o trabalho passa a ser um propósito maior, não só receber o salário, que é muito importante, mas trazer um propósito de vida, me permitir produzir e ajudar outras pessoas. Fernando, eu vou aproveitar sua presença para usá-lo como consultor aqui particular, mas eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão se identificar com os meus dois casos aqui que eu vou te mencionar. Então, é o seguinte, nessa perspectiva de uma vida mais longa e da gente desempenhar diversos papéis papéis profissionais ao longo da vida. Eu tenho filhos que estão entrando na adolescência e eu estou com quase 50 anos, vou fazer 50 anos no ano que vem. O que você recomenda que a gente deva fazer no começo da nossa vida, ali na adolescência e, no meu caso, no começo da meia-idade, para se preparar para dar os próximos passos na profissão? Excelente pergunta. Eu me compadeço e tenho empatia com você, porque eu tenho filhos adolescentes e tenho 43 anos. Para responder essa pergunta, foi uma das coisas que eu fui atrás, eu queria voltar num ponto que a gente sobre trabalho
emprego, né? Eu falei que o homem sempre trabalha e que emprego foi uma forma de... Então vamos separar essas palavras que todo mundo confunde. Trabalho é reduzir o significado do trabalho mais simples e que ajuda a responder essa pergunta. Trabalhar é ajudar uma pessoa a resolver um problema. E eu ajudo essa pessoa a um problema com as habilidades que eu tenho, alguns dons e outras que eu vou desenvolver ao longo da vida. Já emprego é uma forma de trabalho, forma que eu executo o trabalho, que aí eu tenho um empregador, eu tenho hora para entrar, sair, e vai continuar existindo ao longo do tempo, mas cada vez mais ele vai... Então, se a gente esquecer um pouco a palavra emprego e focar na palavra trabalho, é uma forma de preparar para esse novo normal, para esse novo mundo pós-produção, que a gente não tem certeza de como ele vai acontecer. Está passando por essa, a gente está no meio dela, então é preciso se preparar. Nesse sentido, quem está começando, o ideal é que ele comece a aprender a ter autoconhecimento e começar a olhar para dentro dele, e a gente como pode ajudar os nossos, a que tipo de habilidade ele tem e poder desenvolver essa habilidade, preocupar mais com a habilidade do que com a certificação técnica. Hoje, a habilidade comportamental, então se eu me dou melhor com números, se eu sei me comunicar bem, se eu tenho empatia, se eu sei me adaptar, ela vale mais, desenvolver aprendizado contínuo, porque é um modelo que antes a gente não tinha, como eu disse aqui, a gente estudava, depois trabalhava e não precisava estudar mais. Agora a gente vai precisar estudar constantemente. Então, uma pessoa que está começando, se ela focar nas habilidades comportamentais, o mercado fala em 12 habilidades comportamentais, comunicação, adaptabilidade, criatividade, empatia, raciocínio lógico, análise para tomada de decisão, resiliência, preparado para trabalhar sob pressão e mesmo assim tomar uma boa decisão. Se eu focar nesse tipo de habilidade, eu vou estar preparado para um novo modelo de trabalho que a gente ainda não conhece. Tem uma pesquisa da Oxford que diz, a faculdade britânica, que diz que 65% das crianças que estão no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, mais do que preparar elas para um diploma, eu preciso prepará-las com essas habilidades comportamentais. E aí elas vão encontrar esses novos trabalhos, sempre entendendo que o que ela faz precisa resolver um problema para alguém. Assim ela vai ter sempre valor no mercado. Lá na outra ponta, para os pais que também já estão aí de 40 para cima, não quer deixar de trabalhar e não pode deixar, porque a partir daqui vai ter uma vida mais longa, como a gente disse, e existe um propósito nesse trabalho. O objetivo é a gente começar a desconstruir esse único modelo que está na nossa cabeça, vindo da Revolução Industrial, e que, de novo, foi muito bom para aquele momento, mas agora ele está se dissolvendo e está sendo criado um novo momento. A gente trazer as experiências que a gente tem, mas entender que a gente vai precisar trabalhar em um novo ambiente, então se adaptar a esse novo ambiente é muito importante. Quem está começando a desenvolver essa característica é muito fácil, para quem já trabalha é mais complexo, a gente precisa estar aberto a desenvolver e aberto a entender e procurar novas tecnologias. Em geral, a gente tem um aceite muito grande, uma tolerância a velhas profissões, e uma intolerância a novas profissões. Então é comum você ver, e nenhuma crítica às antigas profissões, mas é comum você ver muita gente que fez uma faculdade, tem um diploma, não trabalha naquela área, mas o que ele mais ouve da família é, pelo menos ele se formou, pelo menos ele tem um diploma. Uhum. E também é comum você ver o inverso. Algum garoto novo que começou a trabalhar pela internet e desenvolveu uma habilidade, está usando as plataformas sociais, e ele ganha, às vezes, mais do que quem tem um diploma, e todo mundo olha e fala, isso daí é passageiro, não vai funcionar. Algumas pessoas dizem até que é golpe. Não que não exista golpe, tem dos dois lados, mas nem sempre é. Então é importante a gente estar aberto para olhar esses novos modelos, principalmente para a gente que já está trabalhando, e poder colocar a nossa experiência, mas saber conversar e conviver com gerações novas em modelos novos. Se a gente aceitar isso, tem um espaço para novos trabalhos e uma longevidade aí. A gente conversou com o Fernando Barra, que é especialista em futuro do trabalho, autor do livro Meu Emprego Sumiu, falando aí do que a gente pode fazer para se preparar para os novos desafios nas nossas carreiras, já que a gente lembra que amanhã é o Dia do Trabalho, dia 1º de maio. A gente quis trazer para você toda essa orientação
para você dar uma refletida aí ao longo do final de semana, se você quiser pensar um pouco no futuro do seu trabalho. Fernando, muito obrigado pelas informações, pela entrevista. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Eu queria agradecer você, Mauro, Adriana, foi um prazer estar com vocês, a todos os ouvintes, e deixar um convite. Amanhã, dia 1º do trabalho, eu vou fazer uma live ao vivo no YouTube às 20 horas, falando a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui e mostrando novos caminhos e novos desafios nesse novo trabalho. Então, quem tiver interesse, no YouTube do Meu Emprego Sumiu, é o mesmo nome do livro, amanhã às 20 horas, ao vivo, vai ser um prazer ter vocês lá. Obrigado, Fernando. Obrigada, Fernando.